perdeu o foco principal. Bom, o livro, ele é sempre... Você tem que pensar que é uma outra maneira de contar um livro, né? Porque um livro você lê, de repente, ele em uma semana, fecha, pensa, mas quando você adapta o livro, e aconteceu nesse caso, a gente escolheu uma parte do livro, na verdade, porque o livro contava a história do Luiz Mário desde a infância, falava da vida dele inteira, e a terceira parte do livro era quando ele conhecia Malu. Então a gente focou nessa terceira parte para contar. Eu não queria fazer um filme de flashback, de memórias, eu queria fazer uma história que fosse corrida. Então, assim, acho que a primeira coisa quando você vai adaptar um livro para cinema é que você sabe que vai ter que tirar coisas do livro e tentar manter o espírito do livro, mas cortando. O principal processo é desapego, entendeu? Você não dá para você... Dizem até que é mais fácil você fazer um bom filme de um livro não muito bom do que fazer um bom filme de um livro muito bom, né? Porque é complicado isso, né? Então, o processo primeiro é entender o que você vai querer trazer do livro, né? Um livro é uma outra experiência, uma outra sensação. É o que eu estou dizendo, você lê um livro, às vezes você interrompe o livro, volta a ler, demora um mês, daí o filme não, você tem que sentar e contar uma história em 90 minutos. Entendeu? Então acho que a primeira questão é entender, buscar captar a essência do livro e entender do que do livro você vai utilizar. Porque não é impossível você fazer uma adaptação fiel 100% a um livro. Não tem como, entendeu? Não tem como. Então, por isso que muitas vezes é fácil você adaptar um conto, né? Porque um conto você tem a possibilidade de crescer, de mudar aquilo, e livro não. Outra questão para mim importante é você incorporar o livro de uma maneira e poder se colocar nele. Então, com certeza, assim, quando você faz uma adaptação, você tem que se identificar com o personagem e tal, e se projetar nele também, sabe? Muito do personagem, com certeza, tem eu ali dentro, né? É você conseguir ter uma relação de troca com o livro, senão não funciona. Bom, o elenco, o Marcelo Serrado, apesar de ele não ser produtor, nem produtor associado, ele me trouxe o projeto, né? E eu percebi que se eu não tivesse uma menina fazendo a Malu, que tivesse uma química entre os dois, o filme não funcionaria. Você tinha que acreditar nessa relação dos dois. Então, para mim era muito importante a escolha da Malu. E eu fiz testes de elenco, muitos testes de elenco, mas na verdade uma das primeiras pessoas que eu testei foi a Fernanda. E eu gostei muito dela, logo de cara, mas eu falei, pô, é a primeira, já vou escolher, daí vi outras pessoas e voltei para ela. A Fernanda é uma atriz de televisão, faz algumas coisas, ela começou no início da carreira, era como sósia da Débora Seco, mas ela foi atingindo uma luz própria e ela é muito divertida, uma menina solar, né? E eu vi ela numa peça de teatro do João Falcão, Ensina-me a Viver, ela fazia 5 personagens diferentes, achei ela versátil, escolhi ela e depois a gente trabalhou muito, eu, Marcelo e ela, principalmente para criar uma intimidade. E o interessante é que o Marcelo faz um paulista, mas ele é carioca, e ela faz um carioca, mas ela é paulista, ele é de São José do Rio Preto. Então a gente trabalhou muito a questão do sotaque, eu não queria sotaque, deixar aquela coisa carregada, mas eu queria tirar o sotaque. E foi muito trabalho, a gente trabalhou muito, teve uma preparadora vocal também, para ficar sutil isso. E o resto do elenco, a Marjorie Alexandre, uma atriz que eu gosto muito, menina que faz televisão, é cantora e tal, e nunca tinha feito cinema na vida, nem curta-metragem. E eu queria trabalhar com ela.
E o resto do elenco é muita gente de teatro, gente que faz televisão, mas cuja base está no teatro. Eu gosto de trabalhar com atores de teatro. Eu acho que é no teatro que surge a verdadeira escola, né? Porque não é uma interpretação naturalista, né? Que tem muito na TV, são atores já preparados. E eu acredito assim que quando você faz um filme, cada pequeno personagem eu gosto de ter ator mesmo. Eu acho que isso dá credibilidade ao filme, né? Foi assim. Provavelmente é proposital, mas eu queria saber assim, a razão do filme não mostrar se a Malu realmente chegou a fazer alguma coisa ou não. Entendeu? Fica aquela coisa, né? Curiosidade, eu sei que é proposital, mas eu queria saber se existe uma razão para isso. Olha, o Marcelo Rubem Paiva, que é o autor do livro, ele se inspirou no Machado de Assis, Capitu. Então é Dom Casmurro. Então eu acho que no livro até isso era mais marcado. Eu fiz menos, mas é de propósito. O personagem dela é inspirado em Capitu. Porque o filme ele trata daquele cara que é conquistador e acha que pode tudo, que consegue tudo, e quando ele se apaixona, e quando ele não consegue segurar essa onda, né? E aí ele começa a projetar na mulher todas as paranoias, ele vê nela o que ele era, então ele projeta todas as paranoias, a maneira de ele ver, eu também fazia isso, o pensamento dele vai enlouquecendo, né? E a gente queria que isso, de alguma maneira, fizesse ele passar por uma possibilidade de mudança. Eu queria que esse personagem também não fosse um cara, um cafajestão, entendeu? Tipo o Paulo Chanchado brasileiro. Eu queria que ele tivesse um pensamento, que ele fosse sendo atropelado por ele. E eu acho legal assim, é o que eu digo assim, a gente não buscou a comédia a qualquer preço, né? A situação. Isso tem no livro, é uma característica do livro. No livro tem mais uma questão também, ele brinca mais com essa questão de Rio, São Paulo, tem mais piadas sobre isso. Ela brincando, falando mal de São Paulo, ele sacaneando o Rio, assim, mas também a gente foi tirando isso. Eu também não queria fazer um filme com sotaque, sabe? Fazendo piadinha. Eu queria fazer um filme sobre relações.